Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito que, olha, pode dar uma chacoalhada na forma como você encara seus objetivos, sabe? A gente vai falar do ano de 12 semanas. É isso aí. A ideia que vem lá no livro Um Ano em 12 Semanas, do Michael Lennington, é a seguinte. Ao invés de você planejar as coisas para um ano inteiro, você quebra o ano em ciclos, ciclos de 12 semanas. E aí, para cada ciclo, você define metas e ações específicas. Interessante. Mas me explica uma coisa, por que isso seria melhor que o planejamento tradicional? Aquilo que a gente faz todo ano, sabe? No comecinho do ano. É que, vamos combinar, né? Quantas vezes a gente define metas super ambiciosas em janeiro, cheias de gás, e lá por maio, junho, a gente já perdeu o pique? Pois é. O ano de 12 semanas combate exatamente essa tendência à procrastinação, sabe? Com um prazo mais curto, a gente cria aquele senso de urgência e se sente mais motivado a correr atrás, a fazer acontecer. Faz sentido. É como se a gente estivesse sempre numa mini maratona com adrenalina a mil. Mas e se a gente ia super organizado, disciplinado? Tipo, será que esse esquema de 12 semanas ainda faz diferença? Pode apostar que faz. O livro defende que a maioria das pessoas já tem o conhecimento para ter sucesso. O que falta é colocar em prática, sabe? Né? Executar de forma consistente. É como aquele ditado: saber e não fazer é o mesmo que não saber. Entendi. É. É tipo, a gente tem a receita do bolo, mas não sabe usar o forno. É isso aí. E o ano de 12 semanas te ajuda a ligar o forno, por assim dizer. E para ilustrar bem essa ideia, o livro conta a história de um corretor de seguros que tinha um desempenho incrível. Aí ele tentou ensinar os métodos dele para outras, mas ninguém conseguia ter o mesmo sucesso. Sabe por quê? Me deixa curiosa. Por quê? Porque o segredo não estava na técnica em si, mas na forma como ele colocava a técnica em prática, na execução. Ahá. Entendi. A gente pode ter o melhor mapa do mundo, mas se não souber ler, não adianta nada, né? Exatamente. E aí que vem a pergunta de ouro. Em quais áreas da sua vida você sente que poderia ter mais sucesso se tivesse uma execução mais, digamos, impecável? Caramba, essa pergunta me pegou de jeito. Acho que todo mundo tem áreas na vida que procrastinam um pouquinho, né? Mas então, como esse lance do ano de 12 semanas pode nos ajudar a ter essa execução impecável? Olha, quando você divide o ano em ciclos menores, você naturalmente cria um ritmo mais acelerado, mais focado. E para turbinar ainda mais esse processo, o livro introduz um conceito fundamental, a visão. Visão! Tipo, onde eu quero chegar na vida? Isso aí. Mas não é só ter uma ideia vaga, sabe? A visão precisa ser inspiradora, poderosa, algo que te tire da cama todo dia com vontade de dar o seu melhor. E o mais interessante é que muitas vezes essa visão surge com mais força em momentos difíceis, como aconteceu com o Saldurso, que descobriu a visão da empresa dele durante uma crise. Imagina só. Nossa, que legal. É. É tipo, a gente precisa passar por um incêndio para ver as flores mais bonitas surgindo das cinzas, né? Que metáfora linda! E o livro nos ensina a transformar essa visão, que pode parecer impossível no início, em algo mais tangível, alcançável. Sabe qual é o segredo? Começar com a pergunta: e se? E se? Ao invés de como, ir a toda era, que é a primeira coisa que vem à mente quando a gente pensa em algo grande, né? Exatamente. Quando você foca nos benefícios e nas possibilidades da sua visão, você a torna mais real, mais próxima. E aí, quando ela se torna possível, você parte pro como, pro planejamento detalhado. E é que tem mágica do ano de 12 semanas. Ué, Sério? isso mesmo. Mas antes de planejar cada ciclo, é importante definir aonde você quer chegar nesse ano. Qual a sua grande meta? Ok, entendi. Primeiro a gente define a visão inspiradora, que vai guiar a gente ao longo do ano, e depois divide o ano em 4 ciclos de 12 semanas, né? Perfeito. E para cada ciclo, você vai criar um plano detalhado, com metas, ações e prazos específicos. Interessante. Mas como a gente garante que vai colocar esse plano em prática, que não vai cair na procrastinação de novo? Aí entra a importância de ter um plano por escrito, sabe? O livro nos ensina a definir de 1 a 3 objetivos impactantes para cada ciclo de 12 semanas. E para cada objetivo, a gente lista as ações-chave. E aqui vai uma dica de ouro. Escreva as ações como frases completas, começando com verbos. Tipo, ao invés de escrever aprender a tocar violão, eu escreveria praticar violão por 30 minutos todos os dias. É isso. Exatamente. Isso transforma intenções vagas em ações concretas que você pode ir ticando da sua lista a cada dia. E para mostrar o poder do ano de 12 semanas, o livro conta a história do Patrick Morin, que usou esse método para conseguir investimento para a startup dele em plena crise econômica. Nossa, que demais. Mas esse método funciona para qualquer objetivo. Pode apostar que sim. O ano de 12 semanas pode ser usado em várias áreas: trabalho, vida pessoal, finanças, saúde e relacionamentos. O importante é adaptar o método à sua realidade, aos seus objetivos. Legal. É como ter uma ferramenta poderosa que a gente pode usar de várias maneiras, né? Exatamente. Mas só ter a ferramenta não basta, né? A gente precisa saber usar. E aí que entra o controle de processo, certo? Um dos pilares do ano de 12 semanas. Isso aí.
O controle de processos é como criar um manual de instruções para sua vida, com sistemas e rotinas que facilitam a execução do plano, mesmo quando a gente não está tão motivado. Porque força de vontade sozinha não basta, né? Precisa de disciplina e organização para manter o ritmo ao longo das 12 semanas. Com certeza. E o livro dá várias dicas para isso, como os cartões de pontuação semanais e o trabalho em grupo para ter apoio e responsabilidade. É tipo ter uma torcida te incentivando a cada passo. E por falar em ritmo, o livro fala também de gestão do tempo, né? Mas não de trabalhar mais horas, e sim de forma mais inteligente. Exatamente. A estratégia do bloqueio de tempo é uma das mais legais do livro. A ideia é definir horários específicos na sua agenda para cada tipo de tarefa, tipo tarefas estratégicas, tarefas operacionais, tempo para e-mails e reuniões e até tempo para descanso e lazer. Nossa, parece que a gente precisa virar um maestro da nossa própria agenda, né? De certa forma, sim. E para isso é super importante reconhecer e usar seus talentos e habilidades a seu favor. O livro conta a história da Nete Batista, que conseguiu conciliar trabalho e ensino domiciliar, dominando o tempo dela com um ano de 12 semanas. Que legal! É a prova de que o método pode ser usado em vários contextos e que a gestão do tempo é essencial para ter sucesso em qualquer área da vida. Com certeza. E para a gente fechar essa primeira parte do nosso mergulho no ano de 12 semanas, eu queria destacar um conceito fundamental: a responsabilidade como propriedade. Responsabilidade como propriedade, como assim? Assumir o controle da sua vida, das suas escolhas. É entender que você é o protagonista da sua história e que os resultados que você colhe são consequência das suas ações. É como se a gente estivesse no comando do nosso próprio navio, né? A gente precisa saber para onde quer ir e como chegar lá. Perfeito. E o livro traz histórias inspiradoras de pessoas que aprenderam a abraçar essa responsabilidade, como Danny Fuentes, que assumiu as rédeas da vida dele mesmo diante de grandes desafios. Histórias assim mostram que a responsabilidade é o primeiro passo para a transformação, para construir uma vida mais autêntica com mais significado. Sem dúvida. E nos próximos episódios vamos mergulhar na parte prática do livro para aprender como colocar o ano de 12 semanas em ação. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso Deep Dive no ano de 12 semanas. No último episódio, a gente explorou os fundamentos do método, a importância da visão, do planejamento detalhado e da responsabilidade como motor para alcançar nossos objetivos, lembra? Sim. A gente viu como o ano de 12 semanas meio que nos coloca no banco do motorista, né? Com as mãos no volante da nossa vida, prontos para acelerar rumo aos nossos sonhos. Isso aí. E agora, vamos mergulhar na parte prática do livro, para descobrir como colocar o ano de 12 semanas em ação de verdade. Uma das ferramentas mais poderosas que o Michael Lentner apresenta são os compromissos de 12 semanas. Tô com compromisso de 12 semanas. Nossa, parece intenso. Me explica melhor como funciona isso. Imagine que você define um compromisso crucial, que tem o potencial de transformar sua vida nos próximos 3 meses. O livro te guia para escolher um compromisso com impacto real, sabe? E ele se inspira numa história emocionante do Mick White, que transformou o relacionamento com a mãe dele através de um compromisso simples, mas consistente. Legal. Eu adoro quando o livro traz histórias reais, a gente consegue visualizar melhor como o método funciona na prática. Mas me diz, como a gente define esse compromisso? Tem algum critério, alguma regra? Tem sim. O livro destaca 4 características de um compromisso bem-sucedido. Primeiro, você precisa ter um forte desejo, uma motivação poderosa que te impulsione a agir. Segundo, definir as ações-chave para cumprir o compromisso, tipo passo a passo para chegar lá. Terceiro, estar ciente dos custos, dos sacrifícios que você terá que fazer no caminho. E por último, e talvez o mais importante, agir com base no compromisso e não nos seus sentimentos. Entendi. É como se a gente fizesse um contrato com a gente mesmo e não deixasse a preguiça ou o medo nos sabotar. Exatamente. E o livro incentiva a gente a ter a mentalidade de ir em direção ao fascínio e não ao fracasso, como diz o Jim Collins. Ou seja, se jogar de cabeça no seu objetivo, com paixão, com entusiasmo, sem medo de errar ou de ter que ajustar o plano no meio do caminho. Afinal, errar faz parte do processo de aprendizado, né? Totalmente. Mas e se a gente falhar em algum compromisso? É normal se sentir meio desmotivado, né? Claro, a jornada não é sempre linear, né? Vão ter dias de sol e dias de chuva. O importante é não desistir no primeiro obstáculo. Se você falhar em algum compromisso, respira fundo, analisa o que aconteceu, reajusta o plano e segue em frente. E uma dica importante: ter um amigo, um mentor para te apoiar nessa jornada faz toda a diferença. Verdade. A gente já falou sobre a importância do apoio, da responsabilidade, né? Ter alguém para te dar aquele empurrãozinho quando você estiver desanimado é fundamental. E falando em desafios, o livro também fala daquelas primeiras 12 semanas, o período de adaptação ao método, né? Sim. É como começar a praticar um novo esporte. No início é tudo meio desajeitado, mas com a prática a gente vai pegando jeito, ganhando confiança e fluidez. E o Michael Lennington tranquiliza a gente. Não precisa ser perfeito logo de cara.
O importante é se comprometer com o processo, buscar melhoria constante e celebrar cada pequena vitória no caminho. Gostei dessa. Celebrar as pequenas vitórias é essencial para manter a motivação lá em cima. Mas me diz, como a gente pode estruturar essas primeiras 12 semanas para ter mais chances de sucesso? Uma sugestão do livro é dividir as primeiras 12 semanas em 3 fases, cada fase com 4 semanas, para facilitar a adaptação e criar hábitos mais consistentes. Que ideia interessante. É como se a gente estivesse subindo uma montanha em etapas, fazendo pequenas pausas para recuperar o fôlego e admirar a paisagem. Exatamente. A primeira fase, de 4 semanas, é focar em construir a rotina do ano de 12 semanas. É o momento de colocar em prática as ferramentas como o planejamento semanal, o cartão de pontuação, a reunião de resultados semanal. É tipo um período de testes, né? Para ajustar o que não estiver funcionando e encontrar o ritmo ideal para você. Perfeito. E nessa fase é importante lembrar do exemplo de time de corrida do ensino médio, que o livro cita. Eles venciam os campeonatos porque tinham um final forte, porque não desistiam mesmo quando o cansaço batia. Ou seja, a persistência é a chave do sucesso. Adorei essa história. A gente precisa ter aquela garra, aquela vontade de cruzar a linha de chegada, mesmo que o percurso seja desafiador. E a segunda fase? O que rola nela? Na segunda fase, a gente já está mais familiarizado com o método, com a rotina do ano de 12 semanas. É o momento de fortalecer os novos hábitos, de consolidar o aprendizado da fase anterior e buscar uma execução cada vez mais eficiente do seu plano. É como se a gente já tivesse passado pela parte mais difícil da escalada e agora pudesse apreciar a vista lá de cima, com mais tranquilidade e confiança. Exatamente. E a terceira fase é o momento de colher os frutos do seu trabalho, de celebrar as conquistas e se preparar para o próximo ciclo de 12 semanas. É a hora de analisar o que funcionou, o que pode ser melhorado e definir novos objetivos para o futuro. Que legal. É como se cada ciclo de 12 semanas fosse um mini ano, com começo, meio e fim, e a gente pudesse aprender e evoluir a cada nova etapa. Perfeito. E o mais legal é que o ano de 12 semanas não se limita ao mundo profissional, né? Ele pode ser aplicado em todas as áreas da vida: saúde, relacionamentos, finanças, hobbies. Verdade? O livro nos convida a usar o método como um guia para ter uma vida mais plena, mais significativa, alcançando nosso potencial em todas as áreas. E para isso, ele apresenta várias ferramentas e estratégias, como o bloqueio de tempo, que a gente já comentou no episódio anterior, e a matriz de Eisenhower, que ajuda a gente a priorizar as tarefas com base na urgência e importância. Nossa, quanta ferramenta poderosa. Parece que a gente precisa montar um kit de ferramentas do ano de 12 semanas para usar no dia a dia. Exatamente. Essas ferramentas nos ajudam a ter mais controle do nosso tempo, da nossa energia, focando nas atividades que realmente importam e eliminando as distrações que atrapalham o nosso progresso. E falando em distrações, o livro fala da tecnologia, né? Que pode ser uma faca de 2 gumes, uma ferramenta poderosa, se usada com sabedoria, ou uma fonte de procrastinação se a gente se deixar levar pelas notificações e redes sociais. Verdade. E para evitar cair nessa armadilha, o Michael Lannington sugere ter um dia de descanso digital por semana. Um dia para se desconectar do mundo virtual e se conectar com o mundo real, com a natureza, com as pessoas que a gente ama, com a gente mesmo. Que ideia incrível! É como se a gente fizesse um detox digital para recarregar as energias e voltar com mais foco e disposição para a semana seguinte. Exatamente. E para a gente finalizar essa segunda parte do nosso mergulho na parte prática do livro, eu queria destacar a importância de usar seus talentos e habilidades a seu favor, como no exemplo da Anete, que usou o ano de 12 semanas para conciliar trabalho e ensino domiciliar. É como descobrir nossos superpoderes e usá-los para conquistar nossos objetivos. O livro nos desafia a identificar nossas capacidades únicas, aquelas coisas que a gente faz com excelência e que nos trazem prazer. Que quando a gente foca em usar nossos talentos, o trabalho fica mais leve, mais fluido e os resultados aparecem naturalmente. É como se a gente estivesse nadando a favor da correnteza em vez de lutar contra ela. Adorei a analogia. É como se a gente encontrasse nosso ritmo, nossa própria melodia e tudo fluísse com mais harmonia e beleza. Perfeito. E o livro nos convida a ter essa mentalidade de fluidez, de leveza, de encontrar o caminho de menor resistência para alcançar nossos objetivos. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso Deep Dive no ano de 12 semanas. Nos outros episódios, a gente explorou a fundo a teoria e também como colocar em prática as ferramentas e estratégias, né? Isso aí. A gente viu como o ano de 12 semanas meio que nos tira da inércia, sabe, daquele planejamento anual. E nos incentiva a ter metas mais ousadas, agir com mais foco, com mais garra. E a gente descobriu que o segredo não está só em saber o que fazer, mas em como fazer, né? A execução, a consistência é que faz a mágica acontecer, que transforma nossos sonhos em realidade. Verdade. Mas como tudo na vida, o ano de 12 semanas não é uma fórmula mágica, né? Existem pontos fortes e fracos que a gente precisa entender para usar esse método com sabedoria e evitar frustrações. Sim, faz sentido. É como ter
um supercarro na garagem. Não adianta ter a máquina se a gente não souber dirigir direito, né? A gente precisa entender como o motor funciona, os limites de velocidade, as regras de segurança. Perfeito. E para te ajudar a pilotar o ano de 12 semanas com Maestre, a gente vai analisar os pontos fortes e as possíveis armadilhas, sabe? Aquelas coisas que você pode encontrar pelo caminho. Legal. Começando pelos pontos fortes, o que faz o ano de 12 semanas ser tão especial? Um dos grandes trunfos, sem dúvida, é o foco no curto prazo. Ao invés de planejar para um ano inteiro, que parece uma eternidade, você divide o ano em 4 ciclos de 12 semanas. E isso cria um senso de urgência, te motiva a agir com mais intensidade, sabe, com mais foco. É como trotar a maratona por uma série de sprints, né? Mantendo o ritmo acelerado, a energia lá em cima. Mas, e aí, essa mudança de foco realmente faz diferença? Pode apostar que sim. Pesquisas mostram que prazos mais curtos aumentam a produtividade em até 20%. Com menos tempo para procrastinar, você se sente mais compelido a agir, a dar o seu melhor. Caramba, 20% é muita coisa. Acho que é por isso que a gente se senta tão motivado no final do ano, né? Quando o prazo está acabando, a gente dá um gás para finalizar as tarefas e metas. Exato. E o ano de 12 semanas usa essa energia do prazo final para te impulsionar ao longo do ano, sabe? Mantendo o ritmo, foco nas ações que realmente importam. Faz todo sentido. E além do foco do curto prazo, quais outros benefícios o ano de 12 semanas oferece? Outra coisa bacana é a ênfase nas ações e não só nos resultados, sabe? O método te incentiva a definir as ações-chave para alcançar seus objetivos e a monitorar seu desempenho toda semana. Isso te mantém no caminho certo e te ajuda a corrigir a rota quando necessário. É como ter um GPS te guiando passo a passo até o destino final, né? E que te avisa quando você sai da rota. Exatamente. E o uso de ferramentas como o cartão de pontuação semanal e a reunião de resultado semanal reforçam essa cultura de acompanhamento e responsabilidade. É como ter um sistema de suporte para te manter engajado no processo. Ter um sistema de suporte fundamental. É como se a gente tivesse um coach particular nos guiando, nos motivando a cada passo. Mas, e a responsabilidade individual onde ela entra? A responsabilidade individual é o motor de tudo. De nada adianta ter as ferramentas certas se a gente não estiver disposto a fazer a nossa parte, a se dedicar de corpo e alma para conquistar nossos objetivos. Verdade. A gente precisa ter aquela garra, aquela vontade de vencer que a gente vê nos atletas, né? Eles não esperam o sucesso cair do céu, eles treinam, se dedicam, não desistem. Exatamente. E o ano de 12 semanas te ajuda a desenvolver essa mentalidade de campeão, a ter disciplina, foco, persistência para alcançar seus objetivos, por mais difíceis que eles pareçam. Que inspirador. Mas me fala uma coisa, quais são as armadilhas que a gente precisa evitar? Afinal, nenhum método é perfeito, né? É verdade. Uma armadilha comum é querer abraçar o mundo com as pernas, querer fazer tudo ao mesmo tempo e acabar se perdendo no caminho. Entendi. É tipo, quem muito abarca, pouco aperta, né? Melhor focar em poucos objetivos de cada vez para ter mais chances de sucesso. Isso aí. O ideal é definir de 1 a 3 objetivos principais por ciclo para ter mais clareza e energia para alcançar cada um deles. Faz sentido. E qual seria a outra armadilha? Outra armadilha é cair na rotina, sabe? Na mecanização do método. O ano de 12 semanas não é uma fórmula mágica, mas um guia flexível, que precisa ser adaptado à sua realidade, aos seus objetivos, ao seu ritmo. É como uma receita de bolo, né? Você pode seguir o passo a passo, mas sempre tem espaço para colocar seu toque pessoal, ajustar os ingredientes ao seu paladar. Perfeito. E para evitar a estagnação, o livro incentiva a revisão constante do plano, a cada semana, a cada ciclo. Afinal, a vida muda, nossos objetivos mudam e a gente precisa ter essa flexibilidade para se adaptar. É como navegar em alto mar, né? A gente precisa estar atento aos ventos, às correntes e ajustar as velas para chegar ao destino desejado. Excelente analogia. E para finalizar essa análise, é importante lembrar que o ano de 12 semanas não é uma solução milagrosa. É uma ferramenta poderosa que, se usada com sabedoria, disciplina e persistência, pode nos ajudar a ter uma vida mais produtiva, mais significativa, mais feliz. Que mensagem inspiradora. E aí, o que acharam dessa análise do método? Deu para ter uma visão mais completa dos benefícios e desafios. Com certeza. A gente viu como o foco no curto prazo, a ênfase nas ações, a responsabilidade individual e as ferramentas certas são os grandes trunfos do ano de 12 semanas. E aprendemos a evitar as armadilhas, né? Querer abraçar o mundo, cair na rotina, se apegar demais ao método e esquecer da flexibilidade. Para quem quiser se aprofundar, a gente recomenda a leitura do livro Um Ano em 12 Semanas, do Michael Lennington. É uma leitura inspiradora e prática que pode mudar a sua forma de pensar e agir. E fica a pergunta: o que você pode realizar nos próximos 3 meses? Quais objetivos você pode alcançar se aplicar o método do ano de 12 semanas com foco, disciplina e determinação? Lembre-se, a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. E o ano de 12 semanas pode ser um mapa que te guia nessa aventura. E assim chegamos ao fim do nosso Deep Dive no ano de 12 semanas.
Esperamos que tenham gostado da jornada e que se sintam inspirados a colocar esse método em prática na vida de vocês. Até a próxima, pessoal!